Olá, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Me chamo Carol Azevedo e hoje quero compartilhar com você a semente do dia. Ao longo dos próximos dias estaremos lendo e estudando sobre o livro de Provérbios, seus 31 capítulos. Hoje iniciaremos pelo capítulo 1, onde o dividiremos em 3 partes, já que o mesmo possui 33 versículos. Bom, iniciaremos no versículo 1 ao versículo 7. A epígrafe diz assim: o princípio da sabedoria. Versículo 1. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para aprender a viver de maneira inteligente e disciplinada, para entender os ensinos que produzem sabedoria, para desenvolver um caráter correto e perspicaz, vivendo de maneira justa, com equidade e bom senso, para dar prudência aos simples, assim como conhecimento e juízo aos jovens. Mesmo o sábio que lhes der ouvido aumentará em muito seu entendimento, e quem tem discernimento obterá clara orientação para compreender o significado das palavras e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Bom, o próprio livro de Provérbios já nos apresenta Salomão, filho do rei Davi, com Betseba, como o principal autor e compilador dos ditados e instruções dessa obra. Porém, ele não é o único. A sabedoria tem sua origem em Deus. Os ditados e as instruções têm um objetivo principal: revelar prudência aos tolos ou incautos, conhecimento e bom senso aos jovens, assim como aumentar a inteligência dos sábios. Alguma vez você já se perguntou o que significa provérbios? Bom, provérbios significa frase que possui o intuito de educar ou aconselhar. Embora essa obra seja prática e menos teológica, o alicerce de toda a sua rotina repousa sobre o princípio filosófico de que o temor do Senhor é a chave para uma vida feliz, aqui, agora e na eternidade. É o elo indelével de todas as seções e conclusões desse livro. Você vai observar que situações do seu dia a dia, da sua vivência, irão se encaixar com palavras ditas aqui, com versículos lidos aqui, e vai lhe dar um norte do que fazer e como agir. Uma das palavras-chave, eu diria a palavra-chave deste livro é a sabedoria. Ele aparece mais de 40 vezes em todo o livro. Seu significado inclui aplicar a inteligência divina às ideias e práticas humanas cotidianas. Este livro é um chamado para viver uma vida sadia e bem-sucedida. Ser bem-sucedido não é só com riquezas, nem bens materiais, mas quando sua alma vai bem, o seu entendimento vai bem, a sua intimidade com Deus vai bem, você é alguém bem-sucedido. E nós temos um exemplo de personificação da sabedoria. O próprio Jesus Cristo é a expressão exata da sabedoria de Deus. Nós podemos ver isso em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30, onde diz assim: portanto, vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós sabedoria da parte de Deus, justiça, santificação e redenção, a fim de que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Glória a Deus. O Jesus Cristo veio nos dar exemplo de sabedoria. Se tornou para nós sabedoria da parte de Deus.
Um exemplo que nós podemos seguir e sabemos que não iremos por um caminho tortuoso, pelo contrário, iremos para o caminho de vida eterna. Sempre que precisar tomar uma decisão e você consultar primeiro a Deus em oração, buscar a sabedoria divina para aquilo que você precisa resolver, eu tenho certeza que haverá paz. O árbitro de Deus em nosso coração será sempre a paz. Nós podemos ver aqui e meditar no versículo 2 e 3 que diz: para aprender a viver de maneira inteligente e disciplinada, para entender os ensinos que produzem sabedoria, para desenvolver um caráter correto e perspicaz, vivendo de maneira justa, com equidade e bom senso. Esses versículos referem-se ao processo de recepção do conhecimento e aplicação em sua vida diária. Tudo o que aprendemos de Deus precisamos pôr em prática. A sabedoria bíblica permeia a vida inteira. Exige uma mudança de comportamento e comprometimento com a justiça. Equidade. No dicionário, significa característica de algo ou alguém que revela senso de justiça, imparcialidade, isenção e neutralidade. Isso significa que quando chegarem para nós com alguma demanda que peçam a nossa opinião, nós precisamos ser neutros, imparciais e avaliar essa situação com a ótica de Deus e não com o nosso achismo. No versículo 4, onde diz para dar prudência aos simples, assim como conhecimento e juízo aos jovens, aqui simples ou inexperientes são expressões que aparecem no texto bíblico mais de 15 vezes, sempre com o propósito de se referir às pessoas que se deixam influenciar facilmente. Você conhece alguém assim? Bom, eu conheço algumas pessoas, onde às vezes você pode chegar dizendo que gosta de algo, como por exemplo, eu gosto de preto por isso, isso e isso. E a pessoa pode odiar preto, mas naquele momento ela vai dizer assim, eu também gosto de preto. Talvez seja alguma comida que ela não goste, e quando alguém chega falando daquela comida, eu também gosto dessa comida. E ela acaba sendo levada por vãs filosofias. Não tem firmeza para continuar no propósito. Todos aqueles que chegam em sua vida moldam o seu comportamento. E muitas vezes essa pessoa não se permite ser moldada pelo próprio Cristo. Precisamos tomar cuidado para que não venhamos a nos perder, para que não venhamos a ser influenciados, mas precisamos sim a moldar a nossa mente com a palavra de Deus, transformar o nosso entendimento através da palavra de Deus. O versículo 7, ele resume o tema dessa obra, o temor do Senhor, que é a maneira bíblica e hebraica original de se referir à plena, alegre e amorosa submissão do ser humano ao Deus Criador. E ainda na parte B do versículo 7 diz assim: mas os insensatos, porém, os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Bom, insensato é aquele que, diante da verdade e da vida, ele prefere a mentira e a morte. Se ele passar por uma situação que ele precise falar a verdade, ele ainda assim irá inventar uma mentira. Se ele tiver dois caminhos na frente dele, um caminho levar à vida eterna e o outro à morte, infelizmente, ele será propício a escolher o caminho de morte, pois não consegue compreender aquilo que está em frente, aquilo que está diante dos seus olhos. O salmista diz assim sobre o tolo: diz o tolo em seu coração, Deus não existe. Todas as suas atitudes são corruptas e abomináveis. Não há um só que o faça o bem. Salmos 14, verso 1.
É isto que o salmista fala sobre o tolo. Ele diz no seu coração: Deus não existe. E todas as atitudes dele são corruptas e abomináveis. Que Deus venha guardar o nosso coração e as nossas atitudes, e que nós venhamos aprender dele, que é manso e humilde de coração. Posso orar por você? Pai, em nome de Jesus, eu coloco diante de ti a vida de cada um que está ouvindo este áudio hoje. E peço ao Senhor que a tua sabedoria venha permear a vida destas pessoas. Que a tua transformação venha ocorrer na vida deles através da tua palavra, que é viva, que é eficaz, e que toda palavra liberada alcance o alvo para o qual o Senhor a designou. É assim que eu oro a ti, te agradecendo por cada vida. Em nome de Jesus. Amém e amém.